Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não existem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O São Francisco deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida. Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas à nossa plataforma para mais um Mentoria Ribeirão. Hoje, todos nós falando aqui desse módulo, né, virtual, mas muito presente, chegando aí juntinho de você para trazer mais um assunto do nosso Mentoria. A condução hoje fica por minha conta, Adriana Silva, e também com a participação do Dr. Disseu Crisóstomo. Os nossos dois convidados vêm para falar sobre um tema que já estava na pauta há um certo dia, mas aí vieram as eleições e a gente acabou fazendo mudanças, né, com a posse do novo governo nesse ano de 2021. Fizemos uma rodada com vários dos secretariados, né, com a participação ativa dos secretários e secretárias e também de algumas empresas mistas, empresas públicas, e hoje nós estamos retomando aqui a uma rotina de pauta aleatória, vou chamar assim, que não é aquela pauta casada, que vem numa série, que vem uma seguindo a outra, e sempre trazendo Ribeirão Preto como evidência no nosso programa de hoje. Vou primeiro dar aqui o meu boa noite ao Dr. Disseu. Boa noite, Dr. Disseu, seja muito bem-vindo aqui à nossa plataforma digital para mais um Mentoria. Nós dois particularmente felizes com o término dessa rodada com os secretários, porque foi bastante proveitoso sobre o ponto de vista de colher informações, de criar o nosso próprio conjunto de informações para que dentro desse trabalho proposto pelo Mentoria, a gente possa agora ir dialogando com tudo que acontece na cidade, buscando respostas, fazendo acompanhamento, no formato mais saudável possível para a cidade, aquele formato que permite fazer conexões, né, permitir que as pessoas que estão em casa entendam direitinho o que é que o governo está querendo, trazendo esses secretários, conversando, permitindo perguntas, trazendo respostas, né, o que a gente está chamando aqui de um jornalismo aberto para que todo mundo possa dizer o que pensa, no sentido de planejamento do que fazer, e quem está assistindo possa dizer o que pensa sobre aquilo que de fato está sendo feito ou aquilo que não está sendo feito. Ao final, acho que a missão foi bem cumprida e a gente está de volta hoje, numa quinta-feira, pós-carnaval, entre aspas, para mais um programa do Mentoria Ribeirão. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, que nos têm acompanhado, prestigiado aqui com a sua audiência o nosso programa. Tivemos, sim, uma série muito interessante. Acho que pudemos conhecer homens e mulheres que estão à frente das secretarias e que, portanto, auxiliam de perto ao prefeito Duarte Nogueira nessa nova etapa, nessa nova gestão, conhecer um pouco as ideias e devemos trazer em breve aquele resumo que eles mesmos disseram, passaram aí janeiro e fevereiro fazendo os seus planejamentos. Vamos agora conhecer o planejamento final, que vai ser fechado por todos, conhecer as ideias e os planos para a nossa cidade. E o programa de hoje tem conexão com tudo isso, né, Adriana? Com certeza, nós falamos com a secretária de Cultura, Isabela Pessotti, trouxemos aí qual a impressão dela e do governo em relação à junção de duas pastas, a de Cultura e a de Turismo, e hoje nós temos dois atores sociais muito importantes, né, com funções diferentes em cada uma dessas pastas, e a gente vai apresentar para você agora o Márcio Santiago. Márcio, boa noite. O Márcio é presidente do Brasil Convention, também do Visitors Bureau, né? Ele que é empresário, é advogado, é um militante da área do turismo, tem feito parte de vários caminhos que levam ao desenvolvimento do turismo no Brasil. Ele está em Ribeirão Preto, mas tem atuação em São Paulo, em Brasília, por parte das muitas instituições de turismo que ele vem fazendo parte. Boa noite para você, Márcio. Boa noite, Adriana. Boa noite, Dirceu. Boa noite, amigos da Tati. Agradeço imensamente o convite e espero trazer algumas informações do como funciona esse segmento tão importante para a economia,
e também do lado social, na geração de emprego, que é o turismo. Então é um prazer estar aqui, realmente sou daqui de Ribeirão, mas tenho esse atrevimento de fazer algumas colaborações no âmbito estadual, no âmbito federal também. Espero poder contribuir com alguma ideia, alguma sugestão e apontar os caminhos que tanto a gente necessita para a recuperação da nossa economia. Então agradeço a Adriana pelo convite, agradeço o Dirceu e agradeço a todos pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha. E somando também aqui com a gente na telinha dessa programação super especial sempre, que é o Mentoria, trazendo, abordando, né, colocando em evidência questões que dizem respeito a todos que nos acompanham, né, o José Antônio Lage, que é o professor Lages. Ele é professor, é historiador, autor de vários livros sobre Ribeirão Preto, atuante no setor cultural de longa data, também atuou em Brasília, foi vereador, né, por um mandato. É muito importante tê-lo aqui conosco também, professor Lages. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Dirceu, Márcio Santiago. Sem dúvida é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É uma honra até participar do Mentoria, ainda mais para debater, né, com vocês e, enfim, explanar para toda a nossa plateia que nos acompanha aqui uma temática tão importante que é a questão da cultura, né? E principalmente agora que tivemos aí uma decisão da administração municipal de unir duas secretarias, Cultura e Turismo, né? O que isso tem a ver, o que isso pode render de bons frutos, quais são os desafios aí, né, para o povo da cultura e para o segmento tão importante do turismo também aqui em Ribeirão Preto, né? Então, é um prazer estar aqui hoje conversando sobre isso e a gente vai contribuir na medida do possível, né? Muito obrigado. Então, você que está em casa já sabe, pode deixar sua pergunta, vai ser um prazer intermediar entre você e os nossos convidados, para que você tenha as informações que complemente ou que tragam resposta, de fato, para aquele seu questionamento. Quero começar um pouco com os dois, abrindo aqui um leque, doutor Dirceu, que a gente pensar um pouquinho em plano de governo. A gente acabou de passar por uma eleição municipal, todos os candidatos foram convidados exaustivamente para falar sobre os seus planos, e a gente teve, até por conta do próprio trabalho exercido junto ao Sistema Tati de Comunicação, de fazer leitura, né, de vários desses planos. E era muito comum quando a abordagem do desenvolvimento trazia como referencial o desenvolvimento de turismo. Nem sempre a conexão era imediata entre turismo e turismo cultural. E no que diz respeito também a plano de governo, não houve grandes avanços no campo de políticas públicas para a cultura. Muito se colocou sobre a preservação do patrimônio, muito se colocou sobre a realização de projetos culturais, entre aspas, aqueles mais compreendidos como os eventos culturais, mas pouco se falou sobre política de apoio financeiro, sobre a melhor distribuição do recurso econômico do município para subsidiar atividades culturais, quais são os verdadeiros benefícios para a cultura. Então, nós vamos dividir esse primeiro momento, doutor Dirceu, com os dois, essa primeira fala. Então, eu queria começar com o Santiago, ele pudesse falar para a gente o que significa quando você lê, ouve, né, políticos dizerem que está pensando em fazer o desenvolvimento de Ribeirão Preto e muito olhando para o turismo. Quais são os nossos potenciais, né? Onde é que o turismo poderia nos levar enquanto cidade, sobre o ponto de vista do desenvolvimento econômico? E aí com foco, óbvio, em geração de renda, criação de postos de trabalho, fazer uma reflexão, eu sei que a pergunta é longa, mas é super interessante você já pensar em conexões com esse mundo de pandemia, né? Como é que essas coisas interferem na primeira análise que eu te peço para fazer aqui no programa, Santiago. Bem, a pergunta realmente é bastante interessante, Adriana, e, como sempre, bastante oportuna. Num país como o nosso, em que você tem uma carga tributária impressionante, quer dizer, é inadmissível que se fale que o turismo anda sozinho. Isso é impossível, porque você tem um sócio que arrecada violentamente, não contribui com quase nada, sobretudo, vamos assim colocar em termos aqui de Ribeirão Preto. Se você analisar o plano de turismo, do plano de negócios que o prefeito atual colocou, não chega a meia página.
entendeu? Num item absolutamente fundamental e que gera tanto emprego no mundo inteiro, né? Hoje você tem aí uma condição de hoje, não necessariamente por conta da pandemia, mas nós temos aí 1 para cada 10 pessoas, hoje está empregada no turismo. E os governantes, de uma maneira geral, com políticas públicas absolutamente incoerentes e pífias, acabam carreando ou trazendo muito pouco do recurso que o setor acaba arrecadando, né? Então, isso reflete nas ações de promoção, nas ações de captação, na manutenção dos equipamentos turísticos, né? Haja vista aí o nosso parque permanente de exposições, que está sendo degradado a cada momento, tá? Então, isso é o reflexo de uma política pública ruim, né? E o horizonte é um horizonte triste, né? Sobretudo com a extinção da secretaria, nada absolutamente contra a junção a outra secretaria, mas são assuntos que são correlatos, mas são distintos ao mesmo tempo. São importantes, se complementam em alguns momentos, em outros não. Sempre muito positivo essa união, mas tem momentos que cada um tem uma peculiaridade, né? E para quem está no setor, sabe as diferenças que existem entre os dois segmentos. Então, você ter uma política pública que é pequena, que é pífia, isso acaba refletindo. E a gente observa que o orçamento que nós tínhamos, que eu digo turismo, já era pequeno, ele foi simplesmente, vamos dizer, retirado. Hoje a Secretaria de Turismo, vamos dizer assim, não tem R$1. Tá? E ainda acabou fazendo uma junção com uma secretaria que é absolutamente importante, que já tinha um orçamento muito pequeno, e que hoje vai ter que acudir as duas pastas, quer dizer, os dois setores. Quer dizer, eu não sei qual vai ser esse horizonte, em que pese a secretária é uma pessoa bastante comprometida, é uma pessoa simpática, é simpática ao turismo, mas ela é uma pessoa ligada à cultura. Quer dizer, nós do setor, nós queremos que ela tenha também um olhar muito especial para o turismo. Ela se propõe a fazer isso e eu estou acreditando que ela vai fazer isso. Agora, também precisamos de recursos, precisamos de políticas públicas, precisamos resgatar 4 anos que praticamente pouco se fez pelo turismo. Quer dizer, não tivemos nenhum tipo de apoio na questão do setor. E isso a cidade acaba sofrendo, porque enquanto nós estamos sofrendo, outras cidades, talvez até de menor orçamento, estão aplicando no turismo 1%, 2% do orçamento. O nosso orçamento hoje para 2021 é 0. Quer dizer, claro, somando com a cultura, que eu não vou me atrever a pedir que a cultura compartilhe, porque o orçamento já era pequeno da cultura. Então a gente sofre muito com isso. Agora, é um setor, Adriana, Disseu e querido Lages, é um setor extremamente importante, porque ele acaba atraindo recursos para a cidade, entendeu? E dinheiro novo para a cidade, entendeu? Então, assim, é muito ruim a gente identificar que as políticas públicas, diante desse nível de tributação que a gente tem no país, e sobretudo na cidade, não venha nada para o setor. Haja vista que nós fizemos alguns pleitos quando começou a pandemia e nenhum deles foi atendido, como isenção de ISS, o IPTU, tivesse tido uma prorrogação que não se cobrasse nada, resultado, as empresas acabaram sofrendo muito, muitas delas fecharam, outras foram protestadas e agora o governo acena com empréstimo e que você tem que apresentar certidões negativas no momento em que você não tem movimentação há quase um ano. Isso acontece tanto no âmbito do governo federal, que disponibilizou 5 bilhões por segmento, entendeu? Mas menos de 700 milhões foram empenhados. Por conta do quê? Você tem um nível de exigência maluco e você não consegue apresentar certidões. No âmbito estadual, a mesma coisa. Recentemente, o governador Dória apresentou lá 125 milhões para fornecer através do Invest São Paulo, só que você tem que apresentar um monte de certidões. Aí você não consegue. O recurso acaba indo sempre para os mesmos. É aquela velha história do BNDES, onde o dinheiro sempre era dado para quem não precisava. Para pequena empresa, para microempresa que estão hoje vivendo um momento de penúria, não consegue acionar isso. Não obstante isso, o setor
vai se virando, como pode, vai tentando articular. A gente tem visto o pessoal do restaurante, Tom Vespirô apresentou uma lista de quase 30 itens para resgatar a nossa economia. Desses itens, mais ou menos a metade não envolve dinheiro nenhum, apenas é uma questão de política, de decisão do prefeito, do executivo e também do legislativo, de baixar alguma legislação que beneficie ou que regulamente o Conselho Municipal de Turismo e que tenha algum benefício para o setor, que hoje nós não temos. Não vou dizer que nós estamos começando uma fase nova, é um novo governo, mas as pessoas são as mesmas. Será que elas mudaram? Essa é a pergunta que fica, entendeu? Vamos ver, o tempo é que vai dizer. Bem, a gente vai voltar a todos os assuntos já mencionados aqui pelo Márcio, porque, como eu disse mesmo na minha introdução, era uma pergunta ampla, mas era só para a gente criar aqui um primeiro passo dessa nossa trajetória de perguntas e respostas. No que diz respeito à junção da Secretaria de Cultura com o Turismo, o que deixou bastante alarmado o setor era a falta de projeto, né, uma falta de planejamento, porque vamos imaginar que o setor cultural é um dos itens que cabe dentro do setor de turismo, não o único. É certo que há pesquisas que mostram que o turismo cultural, ele acaba tendo uma contribuição de retorno 4 vezes maior do que o outro turismo para o município, porque quem faz o turismo cultural é entendido ser uma pessoa que consome mais na localidade, porque ele quer comprar o souvenir do local, ele quer almoçar no restaurante mais típico, ele quer conhecer os lugares. Então, que o turista cultural deixa na cidade 4% mais, né? Há várias pesquisas nesse sentido. Mas é importante dizer, a Secretaria da Cultura tem a expertise da cultura. Quando ela absorve o turismo, ela absorve um turismo que tem na cultura uma das suas vértices, mas não a única. E a pergunta que fica, qual é o técnico que vai coordenar esse processo em relação a todos os outros? Como o que a gente tem de notícia é que a Secretaria de Turismo já não vinha muito bem, talvez o setor não sinta muito esse impacto de transição. É isso que a gente vai acompanhar nos primeiros momentos. Mas esse assunto a gente volta ainda. O que eu quero é agora voltar com Lages, o mesmo ponto que a gente abordou a questão do turismo, né? Como você viu tratar da cultura nas propostas de governo, agora, óbvio, do candidato eleito, mas dos candidatos de uma forma geral, só para a gente entender por que o setor cultural não consegue avançar, né, escadas acima no nível de prioridade. Sempre é visto ainda como entretenimento, como atividade social, né, como uma demanda criada de longa data, que muitos gestores públicos pensariam, se fosse o caso, de nem ter nas suas gestões, né? Aonde é que está o equívoco, né? Como é que esses gestores não conseguem perceber esse dinamismo que o setor pode ocupar se tiver um bom projeto de desenvolvimento do setor cultural também? Professor Lages. Adriana, veja, por que a cultura não tem, né, ou não ocupa esse patamar que deveria ocupar na gestão pública, né? E por que os nossos administradores, né, entram e saem da prefeitura sem ter realmente um projeto de uma política pública consistente para a nossa cidade? Olha, é bom lembrar que antes do primeiro governo do atual prefeito, já corria a conversa da própria extinção da Secretaria da Cultura, simplesmente, né? E dessa vez a gente teve aí a notícia, né, e a concretização dela da junção das duas secretarias. O que de fato ocorreu foi a transferência das responsabilidades da Secretaria da Cultura para da Secretaria do Turismo para a Secretaria da Cultura, e a transferência de recursos e funcionários, etc., da Secretaria do Turismo para a Secretaria do Desenvolvimento e Inovação, que foi criada agora nesse segundo governo do atual prefeito, né? Então, você percebe que a política que está orientando essa junção das secretarias, essa política não é no sentido de apostar no desenvolvimento do turismo, né? Encarando a cultura como um aporte, como uma função importante dentro desse projeto, né? O que parece, né, eu acho que de fato ocorreu, foi simplesmente uma tentativa de
uma reforma administrativa para economizar recursos, para tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Veja só, está acontecendo nesse exato momento uma live do Conselho de Políticas Culturais, né, aqui de Ribeirão Preto, inclusive com os novos integrantes do Conselho que foram eleitos recentemente, e a primeira parte da reunião foi uma exposição aí da secretária Isabela Pessotti, né, do que ocorreu nos últimos 4 anos e da projeção daqui para frente, o que se pretende ocorrer, né? Ela disse textualmente, né, que a Secretaria da Cultura não tem orçamento. Ela deu um dado interessante. Em 2018, o orçamento da Secretaria era 14 milhões, já com 9 milhões reservados para pagamento de pessoal. Então, você não tinha nada em termos de investimento. E de lá para cá, esse percentual orçamentário da cultura foi só caindo, né? Eu me lembro, Adriana, anos atrás, inclusive, quando você estava na Secretaria da Cultura, né, todo o movimento cultural do país, né, inclusive com a nossa participação aqui em Ribeirão Preto, você tinha um movimento forte reivindicando nos orçamentos, né, de todos os entes da federação, pelo menos 2% para a cultura, né? E nunca chegamos a isso. Mas hoje, por exemplo, você tem um orçamento, esse ano de 2021, previsto para a cultura aqui em Ribeirão Preto, que é menos de 0,5% do orçamento, né? Então, realmente, sem dinheiro não se faz nada, né? Então, observe que essa questão da junção das secretarias não veio, de forma alguma, né, representar um avanço, representar um progresso concreto em termos de desenvolvimento da cidade, né? Não foi esse o objetivo era simplesmente cortar gastos, cortar despesas da prefeitura. O que se percebe é que a prefeitura não tem um projeto de cultura, não trabalha com políticas públicas de incentivo à cultura, né? E com relação ao turismo, da mesma forma, né? Eu acho que nós temos aqui hoje o Márcio Santiago, que é um parceiro nessa briga toda aí, né, que a gente está militando aqui em Ribeirão Preto. Ele pode confirmar. A nossa tradição, a nossa vocação turística em Ribeirão Preto até agora foi muito pautada nos negócios, no turismo de negócio. Que pouca coisa até agora teve em termos de diálogo com a nossa produção cultural local, né? Então, você tem aí os grandes eventos, né, como o João Rock, como o AgriShow, né, e outros, né, que atraem muita gente para cá, traz dinheiro para a cidade, isso é importante. Agora, em que né, esses turistas dialogam e frequentam, estão presentes nas atividades culturais da cidade, né? Então, veja, você não tem uma discussão a respeito disso a partir da prefeitura, a partir da própria Secretaria da Cultura. A gente não viu isso até agora. E outra coisa, não teve nenhum diálogo, né? Em que termos se dialogou com a sociedade, em que termos se dialogou com o segmento do turismo, com os nossos artistas locais, essa questão da junção das secretarias. Isso não houve, isso não aconteceu, né? Então, realmente é isso. Eu sou obrigado a concordar com o meu amigo aqui, o Márcio Santiago. Quer dizer, se até agora a gente tem um resultado, né, dos últimos anos tão precário nas duas áreas, eu acho que o horizonte também é muito pífio, é muito negativo aqui, tanto em termos de turismo como em termos de cultura para a nossa cidade. Eu ia ficar bastante desconfortável se não trouxesse aqui, pelo menos, um breve referencial de que a cidade tem muito potencial. O que a gente costuma dizer que é potencial não potencializado. Já participamos da escrita de vários livros que mostram qual é, né, esse referencial cultural de Ribeirão Preto. Em especial, um deles é feito um tour de 33 lugares na cidade, onde você vai passando e você tem a história sendo contada. Só que não é natural, como disse o próprio Márcio Santiago, ele não vai se desenvolver sozinho. Ele vai precisar de apoio, porque você precisa recuperar esses 33 patrimônios, fazer uma ligação entre eles, criar uma história
E sim você tem um atrativo para ter certeza de que alguém, ou que esteja passando pela Anhanguera resolva parar, ou que definitivamente entre no avião e venha para Ribeirão Preto para conhecer os remanescentes da história do café, que ele venha aqui para poder ter esse contato com esse momento histórico. Ele está disponível, em alguns momentos, até em fase de ruínas, se a gente olhar para os barracões do café indo para a cidade de Sertãozinho. Então, a gente tem essa potencialidade, mas precisaria, obviamente, de um plano de desenvolvimento para poder fazer isso, né, doutor Disseu? Não é aleatório e não é de uma hora para outra, e não sem plano que essas mudanças serão operadas em Ribeirão Preto. Temos uma situação já narrada por ambos, né, de imensa dificuldade, e os dois usaram aí nas suas falas a ausência de perspectivas positivas. Como o programa Mentoria tem também como objetivo que a gente, dessa discussão, aponte pelo menos algum norte, eu perguntaria a ambos o seguinte: eu particularmente estou convencido da seguinte realidade: Ribeirão Preto tem vivido, está vivendo e vai viver ainda por algum tempo uma situação na economia das finanças públicas de muitas dificuldades. Temos muitas coisas a fazer, temos pouco recurso para fazer investimento, enfim, sabemos que essa situação vai redundar naquilo que já está acontecendo de um orçamento para a secretaria muito pequeno. Bom, na ausência de um recurso público, não é possível fazer absolutamente nada. Nós não teríamos condição de a sociedade civil e os empresários do setor de turismo, considerando aí hotéis, e mesmo não estou pensando só em Ribeirão, imagino eu, defendo essa ideia já há algum tempo, falei isso no programa que a secretária esteve presente, de se criar um planejamento em torno de um turismo regionalizado, para que as pessoas venham e tenham como sede Ribeirão, eventualmente, né, que é o mais natural de acontecer, mas que participem de uma programação turística, cultural ao redor de Ribeirão Preto. O Márcio pode até nos esclarecer alguma coisa, por exemplo, né, no estado de São Paulo, em troca aí de um benefício para o setor da aviação, estabeleceu-se a possibilidade de uma extensão da passagem em quem fizesse conexão aqui no estado de São Paulo, fica aqui 2 dias e tem uma programação de turismo cultural, para poder... É uma prática usual fora do Brasil, né? Então, nós não teríamos que pensar, enquanto sociedade civil, na construção de projetos e ideias que pudessem revitalizar ambos os setores e, no que dizem respeito, eles poderem conversar, criarmos um projeto que seja regional? Márcio? Oi. Bom, eu acredito o seguinte: nós temos uma facilidade, Adriana, Disseu e Lages. Nós fizemos uns anos atrás, a gente chama de press trip, a gente chama jornalistas para visitarem o que nós temos de positivo. Engana-se quem acha que Ribeirão não tem. Tem sim, é claro, sempre pode melhorar, né? Mas eu me recordo que nós tivemos que riscar do nosso programa, do nosso tour para os jornalistas, vários pontos turísticos na época, tá? Porque você tinha uma dificuldade de levar todo mundo no tempo disponível, que seria um final de semana, visitar o que nós temos aí de museus na época, e aí, Adriana, eu faço um recorte, quer dizer, aí onde eu acho que a cultura é super importante. Você haja visto que você faz visitações aí para a Europa a fim de visitar museus. Quer dizer, nós temos aqui um potencial muito grande e também de possibilidade de ampliação, né? Não só os museus que nós já temos, mas poderíamos criar outros museus, porque tudo isso é fruto da iniciativa humana. Quer dizer, a gente às vezes sempre comenta, mas Ribeirão Preto, quando você fala em turismo, pensa logo em praia e montanha. Nós não temos nenhuma coisa nem outra em Ribeirão, tá? Tem outras cidades no mundo que também não tem praia nem montanha e recebem mais turistas do que o Brasil inteiro. Você pega, por exemplo, a Torre Eiffel, que é um exemplo sempre clássico, que recebe mais turistas por ano do que o Brasil inteiro. São 6.600.000 turistas internacionais por ano. A Torre Eiffel recebe muito mais do que isso. Quer dizer, aquilo é fruto da imaginação, né, humana. O Cristo Redentor, hoje é um dos símbolos internacionais,
É um local muito visitado e foi criado pela mão humana, pela inteligência humana. Então, Ribeirão Preto, pelos acessos, pelo carisma, pela temperatura, é uma cidade acolhedora. Eu acredito que vem perdendo um pouquinho, mas poderia muito aproveitar criando novos projetos. A gente apresentou, como eu disse aqui no começo, de que nós apresentamos algumas sugestões para a secretária Isabela, que são fundamentais para que haja um implemento do setor de turismo. Dentre eles, doutor Disseu, a regionalização. Quer dizer, nós temos hoje, sobretudo num processo de pandemia, em que você fazer uma viagem aérea ou um deslocamento mais de longa distância é sempre um pouco mais complexo. Então, a gente está investindo muito nas questões regionais. E o Estado de São Paulo, por ser o maior emissor e também o maior receptor, e o Estado que tem o maior PIB do Brasil, quer dizer, se nós fizermos um bom trabalho de divulgação regional, nós temos aqui cachoeiras, nós temos um acervo do Portinari, temos um acervo também lá de Altinópolis, né, de artistas consagrados mundialmente. Poderíamos estar explorando esse lado da cultura, como também o lado da natureza e os equipamentos que tem dentro da cidade. Sem falar isso na gastronomia, na choperia, que é um outro segmento que tem crescido sobremaneira no Brasil, entendeu? Com as cervejas artesanais e tudo mais. Então, assim, acho sim, doutor Disseu, que nós fizermos um trabalho regional, nós vamos conseguir trazer recursos e turistas para a cidade e vice-versa, como também Ribeirão também vai exportar turistas para essas cidades para um final de semana, para passar numa fazenda, no turismo rural, e visitar as obras do Portinari, né, que é tão pertinho aqui para a gente, que pode ter um deslocamento de um dia. Mas acaba indo lá, tem um gasto de refeição, de choperias, enfim, de algum souvenir que a pessoa possa trazer. Isso sem falar no turismo de negócio, que é um dos fortes de Ribeirão, como acontece a Grishow, a própria Fenasucro, que acaba hospedando muita gente aqui em Ribeirão. Quer dizer, tudo isso, a cidade tem um carisma, e a gente precisa explorar esse nicho, que não são todas as cidades que têm um transporte aéreo regular, um transporte rodoviário que une várias cidades aqui do país, e também boas estradas, bons acessos. Eu acho que a cidade precisa ter, sim, um apoio melhor, ter uma visão, como o Lages disse, precisa também ter dinheiro, porque muita coisa depende do poder público, não é só da iniciativa privada. Precisa que os museus estejam receptivos, sejam reformados, tenham um processo de acessibilidade adequada, entendeu? Isso a gente hoje não tem. Quer dizer, isso é muito ruim, mas concordo contigo, sim, doutor Disseu. Eu acho que a gente investir nesse momento, aliás, essa é a tônica mundial, né? Investir no turismo de curta distância. Eu queria só fazer algumas conexões para tentar deixar bastante amplo o nosso raio de debate. Não tenho nenhuma experiência no turismo de negócio, mas no turismo de congressos, no turismo acadêmico, no turismo de pesquisa, tenho alguma experiência, e o que acontece normalmente daqui para lá é que quando você sai daqui para fazer parte de um congresso numa outra cidade, num outro país, você se organiza para ficar 5 dias antes ou 5 dias depois. Raras as vezes que alguém sai daqui para fazer um negócio lá ou para participar de um congresso de pesquisa que ele não estende para mais ou para menos a sua permanência. Então, essa é uma realidade. Se a gente tivesse o que oferecer para aquele que vem num congresso de medicina, que a gente sabe que são muitos, que vem fazer negócio, ele também colocaria na sua agenda 1 dia a mais, 2 dias a mais para ficar na cidade. Então, é uma questão de oferta, de organizar, né, uma paleta de ofertas para esse pessoa, para esse profissional, para essa mulher que vem conhecer a cidade por uma outra veia que não a cultural. A gente é que tem que aguçar a curiosidade dele para ficar. Essa é um ponto muito interessante, já colocado aqui. Um outro ponto que tem conexão com nossa localidade é que, por exemplo, a gente sai daqui para ir lá a Paris ver o Opéra.
O Opéra é um teatro de ópera lindo, maravilhoso. Nós temos o Teatro Pedro II, tão lindo e tão maravilhoso, que talvez porque nós estejamos na cidade, a gente não dimensione o quanto lindo ele é para aquele que não tem acesso a esse visual arquitetônico. Então, outras pessoas poderiam receber o convite para conhecer o teatro, como muito comumente a gente recebe o convite para ir lá conhecer o Opéra. Nessa mesma linha, né, a gente tem, por exemplo, uma outra alternativa que é muito interessante, muito de fundo de quintal, mas que chama muita atenção, que em Barcelona tem uma avenida ampla chamada Rampla, e lá tem um mercadão da cidade, como nós temos o nosso mercadão. O mercadão de Rampla, em Barcelona, recebe milhares de pessoas para poder comprar o alimento do lugar, né? As pessoas querem saber que tipo de cultivo se tem, que tipo de embutido se faz, que tipo de pimenta se consome. Então, muitas pessoas vão lá e o espaço em si, geograficamente, ele é um espaço muito simples. A magia está na história. A magia desse lugar em Barcelona está muito parecido com aquela que, se a gente contasse uma bela história, é o que poderia ter o nosso mercadão aqui em Ribeirão Preto. E nesse sentido, o Laje está bem à vontade, porque como historiador, conhece muitos pontos culturais da cidade. Acho que essa seria a melhor conexão entre turismo e cultura para a gente avançar, que seria na área de patrimônio cultural, não é, Lages? Adriana, você falou em Barcelona, né, minha querida? Serve de exemplo para a gente. Já fui lá várias vezes. Aquilo ali é o que há de melhor na Europa, né? Sem dúvida. Agora, respondendo também antes a pergunta do Dirceu, Adriana, quando ele fala da necessidade de um turismo regionalizado, nós já temos a região metropolitana, não temos? Então, isso tudo indica o caminho do desenvolvimento, tanto do turismo quanto da própria cultura regional. Nós temos uma riqueza cultural aqui enorme, invejável, né? Seja na produção artística, seja no patrimônio cultural, seja nos monumentos que nós temos aí tombados, enfim, né? Então, veja, o que precisa é exatamente fazer um projeto, é ter uma política pública consistente em relação a isso, né? E, sendo regionalizado, melhor ainda, porque não é só Ribeirão como um centro regional, do ponto de vista econômico, comercial, um centro de serviços comercial, um centro regional, né? Então, não dá para imaginar que você vai ter uma produção cultural ou um segmento de turismo baseado só em Ribeirão. Tem que ser regionalizado. Claro que tem que ser. Mas o Dirceu também colocou uma outra questão aí que eu gostaria de voltar, né? Quando ele diz o seguinte, olha, não dá para fazer nada sem o Estado, né? Quer dizer, o Estado, pensando aqui entre nós, sempre sem a prefeitura, quer dizer, é possível a classe empresarial, por exemplo, né? Ela mesma, enfim, liderar um processo aí, né, de desenvolvimento turístico, cultural, regional. Eu disse, eu acho que é possível, mas aí com a palavra os empresários, né? Veja, por exemplo, em algum tempo atrás aí, né, quando a gente tinha uma boa Secretaria da Cultura bem atuante nesse sentido, a gente percebia várias iniciativas da própria Secretaria no sentido de abrir um diálogo, abrir uma conversa com a nossa classe empresarial da cidade, através da ACI, principalmente, né? No sentido de convencer os nossos comerciantes, os nossos empresários, o setor industrial da cidade e da região, da importância deles diretamente apoiarem e investirem na cultura, né? E eu acho que teve algum progresso no sentido de abertura, de diálogo, mas eu acho que a coisa não chegou onde poderia chegar. Eu acho que a nossa expectativa era muito maior, no sentido de que a classe empresarial pudesse, né, abraçar um grande projeto de desenvolvimento nesse sentido, até independentemente da prefeitura. Essa classe não pode se sentir instável. Eu acho que esse é o grande caminho, né? O empresariado, para poder fazer o investimento, seja no cultural ou no turismo, ele não pode se sentir instável. E não se sentir instável significa ter projetos de longa data, aprovados em Câmara Municipal, para que rodízios de políticos não alterem o dinheiro empregado. Esse é o desafio, penso eu. Adriano, mas é o que eu ia falar logo a seguir. Quer dizer, por que essa falta, muitas vezes, de confiança
nesse apelo, nesse projeto, né, que muitas vezes a própria prefeitura oferece aos empresários? É porque a prefeitura não cumpre a parte dela. E, na verdade, quando se fala em política pública, não necessariamente você está falando em dinheiro público. A Adriana lembrou bem, está falando aí numa política cultural, por exemplo, de apoio através de legislação, através de iniciativas aprovadas na Câmara, através de incentivos, de política fiscal, uma série de coisas, né, que a prefeitura não faz. O próprio Márcio aí falou na fala dele anterior, né? Passamos a pandemia sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio da prefeitura para os nossos empresários, para os nossos comerciantes aqui em Ribeirão Preto. Quer dizer, o pessoal passou a míngua, enquanto que até o governo federal, né, acabou se comovendo pela situação e aprovou auxílio na cultura, por exemplo, foi muito importante a Lei Aldir Blanc. Nossa, inclusive aqui em Ribeirão Preto teve uma repercussão muito positiva, muito importante para os nossos artistas. Da prefeitura nós não tivemos nada. Então é isso que eu estou colocando. Eu acho que a prefeitura, quando a gente fala que sem dinheiro não faz nada, claro, algum investimento tem que ter. E esse mínimo que a gente espera não está tendo, né? Mas não é só isso. Eu acho que há necessidade de uma porção de outras iniciativas aí que muitas vezes o poder público deixa muito a desejar, né? Bem, então eu vou trazer aqui a participação do Márcio Porfírio dos Santos. Ele já tinha deixado aqui já faz um tempinho, te cumprimentando, Lages, te parabenizando, dizendo que foi a sua análise inicial, aquela em que você disse da falta do diálogo, muito oportuna, porque a falta do diálogo desmorona qualquer proposta. Né? Na verdade, ele nem pergunta, ele mais contextualiza mesmo, né? Sem projeto e com modelo ultrapassado, né? A análise é muito importante porque pede um diálogo entre todos, né? Aquele que sabe muito, aquele que pode fazer, né? Aquele que tem o recurso, são fontes completamente distintas, né? E de conteúdos muito importantes. E uma não é sobreposta em relação à outra. O artista sabe fazer arte, o gestor sabe fazer política pública, o empresário sabe investir, né? O comerciante sabe fazer negócio com o seu restaurante, com o seu hotel, para receber o artista que veio num show, que consumiu, o fabricante lá, o produtor de cerveja, que aumentou o consumo. É uma grande cadeia produtiva, cultural, turística, que precisa ser trabalhada dentro dessa lógica para que, de fato, a gente consiga enxergar, né, caminhos abertos para esse assunto tão importante. Tem uma outra pergunta, eu vou deixar vocês 4 na tela, porque eu vou meio que nos desafiar aos 4 a responder aqui o que coloca o Adalberto. Primeiro, o Adalberto está nos cumprimentando pelo tema, que é super importante, né? Embora a gente possa colocá-lo como uma amenidade perto de temas tão cruéis como é o tema da saúde, né? O tema de retorno não às aulas, o tema da pandemia, né? Da morte em si, mas de qualquer forma são temas como que a gente está colocando aqui, que alerta o Adalberto, que pode sustentar uma mudança social que a gente precisa tanto fazer. E o Adalberto está dizendo o seguinte, olha, cidade que valoriza a cultura pode usar, sim, o turismo para explorar a própria cidade, a própria cultura. Pode ganhar dinheiro com isso, a gente sabe. Né? Dentro dessas lembranças, eu também me lembrei que estava em Ituverava, e a gente passou numa esquina em Ituverava, que me deu a sensação de eu estar em outro lugar. Para quem era de Ituverava, naquele dia, e depois eu tive a oportunidade de perguntar, era uma esquina sem valor e sem qualquer poder econômico, mas era muito parecida com Carmenito na Argentina, em Buenos Aires, que muita gente sai do Brasil para ir conhecer. Carmenito é um bairro muito simples, muito acanhado estruturalmente, mas que recebe milhares de turistas. Só que lá, todo dia, nós somos chamados a ir a Buenos Aires. Nós somos chamados a consumir em Buenos Aires. E aí eu perguntava para as pessoas que estavam participando da oficina em Ituverava, né? Quantas vezes vocês chamaram ribeirão-pretanos para vir a Ituverava conhecer a sua cachoeira, a sua arquitetura? Nós não temos isso como uma área de desenvolvimento de fato. Isso que a gente estava chamando de política pública, que é o entremeio de todas as coisas, né? Que é onde você, de um lado, você empurra e do outro lado, você puxa.
Mas não quero terminar sem a pergunta do Adalberto. Finalizando, o Adalberto pergunta assim: quais prédios, quais lugares históricos, culturalmente, a gente poderia fazer turismo em Ribeirão Preto? Né? É uma pena a gente saber que os nossos museus estão fechados. O MIS foi aberto, modestamente, mas foi aberto. Né? O Museu do Café está lá guardadinho, o Museu Histórico passando por adequação. Mas mesmo quando tudo voltar para uso, nós não vamos ter lá o historiador, nós vamos ter lá o museólogo para fazer ele ficar dinâmico. Né? Porque quando você tem um museu e você vai fazer uma única viagem, você escolhe entre um e outro melhor. Então, a gente precisa transformar o nosso também em melhor. Qual é o desafio para fazer a conexão entre o turismo e o turismo cultural, Márcio? Bom, eu acho o seguinte, Adriana. Primeiro, acredito que o grande desafio está sendo colocado aqui. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que Ribeirão Preto tem ótimas cabeças. Adriana, você é uma dessas, você sabe disso, da tua competência, da tua lucidez nos procedimentos, né? O Lages, pela tua história, sabe, eu estou aqui mais aprendendo do que ensinando, eu acredito, porque vocês são mestres nisso. Agora, nós temos grandes desafios, porque não adianta a gente também ficar falando dos problemas, os problemas que todo mundo já sabe, as soluções aí. O Dirceu colocou o stopover como uma solução, né? Eu havia feito isso lá atrás com o pessoal da Passaredo, quando esse processo da redução do querosene, né, do ICMS do querosene da aviação, e aí apareceu essa questão do stopover, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, onde que a Adriana também fez um en passant, na questão de você vai passar por aqui, fica 2, 3 dias, vem participar de um evento, fica 2, 3 dias, quer dizer, isso gera room nights, você gera consumo no mercado, no mercadão, aí passando, Adriana, você falou do mercado de Barcelona, que eu conheço, que é maravilhoso, mas nós temos o mercadão aqui que poderia também entrar nessa linha, desde que tivesse um tratamento melhor, tivesse uma coisa mais arrumadinha para receber o turista, né, que apresentasse as nossas coisas, como acontece no Mercadão de Belo Horizonte, que fica numa área central, que é maravilhoso também, que muitos turistas vão para lá. Lá ele compra uma cachaça regional, ele compra um queijo, ele compra um produto, um artesanato. Acho que tudo isso poderia ser feito. Agora, voltando à tua pergunta, eu acho o seguinte, nós temos aqui pessoas pensantes. Nós temos o desafio, tá bom, nós temos o que nós temos para hoje. Nós temos uma secretaria que foi unida. Se é boa ou se é ruim, agora não interessa, está feito. Nós temos que fazer disso uma limonada, entendeu? Vamos nos unir enquanto for possível e desenvolver aquilo que a gente tem. Eu diria, por exemplo, dentro daquela viagem que nós trouxemos aí, o Press Trip, o Teatro Pedro II é um grande ícone. Só aquilo ali, você passa ali o dia inteiro de história, tanta coisa maravilhosa, tem gente que entra ali e fica de boca aberta, sabe, por conta do equipamento. Falei, gente, não é possível que uma cidade como Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, tenha um equipamento tão esplendoroso quanto é o Teatro Pedro II. A gente entra lá e toda vez que eu entro eu me emociono. Falei, não é possível que isso aqui, eu estou pisando aqui, entendeu? Quer dizer, eu fico imaginando em 1930, quando resolveram criar um negócio daquele, aí ao mesmo tempo veio o Carlos Gomes, que também é um passado negro. Né, Mas olha, é importante colocar que o Teatro Pedro II não foi construído só como um atrativo cultural. Ele foi construído como uma primeira empresa de economia criativa. Ele foi construído pela iniciativa privada e tinha objetivo, nos seus primeiros anos, de gerar renda e ter lucro. Né? Era um negócio cultural. Muito antigamente, por isso que eu falo que Ribeirão Preto tem uns expoentes históricos que ensinam muita coisa para a gente. Né? Já lá atrás se imaginava fazer economia criativa com o Teatro Pedro II. Exatamente, quer dizer, olha como é que esse pessoal era de visão de longo prazo, né? Tinha visionários, entendeu? Em 1900 e nada, já pensavam num processo desse. Quer dizer, nós temos uma história boa de Ribeirão, o que a gente precisa é unir agora, refazer esse resgate, o Lages sabe bem disso, e como nós vamos nos apropriar disso e como nós vamos transformar isso em renda e emprego. Isso não é difícil. Ribeirão Preto é uma cidade que tem um carisma, ela é como se fosse uma grife. Você fala de Ribeirão, parece que é de outra galáxia, entendeu? Sabe, e as pessoas gostam de vir a Ribeirão, a gente precisa explorar isso. E eu falo Ribeirão, me desculpa, é região também. Tá? Tem Bassano, tem, como eu já falei, do Portinari. Quer dizer, nós temos toda essa riqueza
e nós aproveitamos muito mal isso. Eu acho que tem gente inteligente o suficiente aqui na nossa cidade, na nossa região, capaz de articular isso. E, de maneira geral, a gente também precisa ter um apoio do governo. E isso a gente não tem. A gente não tem tido, pelo menos dentro daquela nossa expectativa, sobretudo se nós compararmos o que nós oferecemos e o que nós recebemos em troca. É muito pouco em função daquilo que a gente faz. Então a iniciativa privada faz a sua parte, faz investimento, constrói hotel, assume risco, constrói restaurante, assume risco. E que de retorno que você tem? Entendeu? Então isso é muito ruim. Agora, como mudar isso? Eu acho que é uma questão cultural, né, de educação. Quer dizer, nós precisamos sensibilizar os nossos governantes para que isso entre na pauta. Eu percebi na última eleição, por exemplo, nós fizemos uma campanha na pré-eleição, né, antes das eleições aí, chamamos todos os candidatos. Nós tínhamos acho que 12, depois foram diminuindo. Desses 12 iniciais, apenas 4 assumiram o compromisso com o setor de turismo. Assinaram formalmente, de assinar o termo, olha, se eleito for, eu vou fazer, falaram, cara, você vai assinar um compromisso, eu vou te cobrar. 4 assinaram. Infelizmente, dos 4, nenhum ganhou. Entendeu? Não precisa falar mais. Então, assim, é duro, né? Nós somos persistentes, somos teimosos, a gente não desiste fácil, não. Vamos para cima. Acredito que é um trabalho mesmo assim, de evangelização mesmo. Uma hora a gente chega lá. Você falava sobre a questão regional, e aí também me veio à memória que quando a gente viaja, quando a gente faz uma longa viagem, até mesmo no Brasil, né, dificilmente a gente vai para ficar num lugar só. Há uma vontade, há um desejo, uma expectativa de você conhecer a região, né? Você já cria lá uma rota, vou chegar por aqui, daqui eu vou para tal cidade. Às vezes você fica num ponto central, você vai e volta, pega o voo daqui e volta para o Brasil, né? Por conta dessa vontade de conhecer a maior quantidade de lugares possíveis quando você estiver fazendo uma viagem. Nesse sentido, desenvolver o turismo regional seria o grande caminho para o que nós estamos colocando aqui desde o começo da nossa conversa. Eu vou usar aqui na minha fala uma lição de uma pessoa que eu sou fã incondicional, que é o professor Marcos Fava. E numa reunião hoje, ele falava do papel da Secretaria da Inovação. E é isso que trago aqui para a nossa conversa. Talvez a porta não seja a porta da Secretaria da Cultura e do Turismo, ou pelo menos não seja a única porta na qual devemos bater. Os secretários estão imbuídos de um trabalho sistêmico, porque nós entrevistamos a todos e eles têm essa consciência de que é preciso, nessa nova gestão, trazer algo mais sistêmico para dentro do governo, um trabalho em rede, um trabalho mais moderno, um trabalho com uma visão diferente. O professor Marcos Fava disse hoje, Ribeirão é de excelência na prestação do serviço médico, mas o quanto nós mostramos isso para o Brasil e para o mundo? Nós sequer temos um portal onde você possa colocar o que de excelência nessa prestação de serviço médico, das pesquisas, das evoluções médicas que acontecem em Ribeirão, nascidas aqui em Ribeirão Preto, por pesquisas feitas aqui em Ribeirão Preto e por prestações de serviço que são aqui próprias de Ribeirão Preto. E como disse a Adriana, alguém que vem aqui para fazer um tratamento, fazer uma consulta médica, pode estender a sua estadia para também fazer um pouco de turismo e amenizar até, talvez, o problema que o trouxe aqui, que foi a busca de uma solução médica. Então, tenho comigo que nós acho que devemos provocar, como uma das alternativas, provocar o secretário do Desenvolvimento e Inovação para que ele apresente também um projeto, já que estamos falando de cultura e turismo interligados como geradoras de riqueza, geradoras de emprego, geradoras de... Enfim, não preciso repetir o que vocês já disseram muito bem aqui, né? Mas fazer esse projeto que vocês tanto citam e que é ausente em Ribeirão Preto, acho que nós deveríamos colocar também esse secretário, porque isso é trazer riqueza para Ribeirão e região de Ribeirão Preto, e ele levar para os pares municipais aqui na nossa região para que nós possamos construir. E quando falei do setor privado, é óbvio que imagino o seguinte, né?
Vou lhes dar um exemplo. Aqui em Ribeirão Preto houve um projeto que a iniciativa privada iria bancar, mas que o poder público não ia colocar dinheiro algum, mas não conseguiu levar essa ideia adiante por obstáculos que acabaram acontecendo. E isso tem a ver com turismo, porque seria mais um ponto turístico aqui na nossa cidade, ainda que fosse um turismo bem local, para que as pessoas tivessem um local a mais de lazer, inclusive. Então, esta fala acho que nós, enquanto sociedade civil, precisamos pressionar o poder público adequadamente na busca de uma liderança, que seja ela do poder público em conjunto com a sociedade civil, ou seja só da sociedade civil, ou seja do poder público, mas que trabalhemos juntos na busca da construção desse projeto. Porque sem isso nós vamos ficar eternamente falando, né? Os senhores sofrendo as agruras, digo especificamente aí a área do Márcio, porque há todo um corpo de empresários que estão sofrendo e muito com essa pandemia. E na questão cultural, a gente está num processo de degradação da nossa cultura, né? Sem proteção de coisas básicas, e nós precisamos reverter isso num curto espaço de tempo, me parece, né? Acho que essa é a grande demanda, né, Lages e Márcio? Exato. Eu queria fazer pegar um gancho no que o doutor Dirceu comentou. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses. O Convention Bureau, que é a instituição que eu represento, ela tem não estou fazendo merchandising, tá? Só para ilustrar o que eu vou dizer. A gente atua em 3 frentes. Uma de promoção do destino, e depois como captação que eu digo é de negócios, de eventos, de toda a ordem, tá? E depois a representação. Então nós trabalhamos nesse tripé. Dentro dessa linha, nós como falamos aqui da Grishow, da Fenasucro, engana-se quem imagina que a Grishow é o grande evento de Ribeirão. Ele é, sim, se você considerar de maneira unitária, ele é. Mas o grande mantenedor do processo dos eventos de Ribeirão Preto, eu atuo na área da saúde, com eventos diários de 50 pessoas, 30 pessoas, de altíssimo nível, entendeu? Por conta da nossa universidade aqui, da USP, da Faculdade de Medicina. Tá? Então, isso traz eventos o ano inteiro. Agora está um pouco devagar por conta da pandemia, mas os eventos presenciais, porque os eventos através de videoconferência estão tocando a vida normal. Tá? Mas tem uma hora que você tem que fazer o presencial. Então, assim, o evento médico, o turismo médico, eu tive a oportunidade de representando o Ribeirão Preto em dois eventos, não Ribeirão, o Convention Bureau, porque a prefeitura nunca colocou R$1 nessas ações que a gente faz. Tá? Um foi em Chicago e outro em Los Angeles. Gente do mundo inteiro, eventos assim, imagina evento de 5, 10 mil pessoas participando naquela semana, mostrando a sua cidade e o que aquilo estava acarreando na questão da saúde, não só de equipamentos de produção da área industrial, mas também de tratamentos alternativos, de tratamentos homeopáticos, de tratamentos alopáticos, todos, quer dizer, de uma maneira que aquilo acabava agregando. Pra você ter uma ideia, a Indonésia é um dos países que mais recebe hoje turista para tratamento médico, para medicina alternativa. Ribeirão Preto, por exemplo, já é um ícone nessa parte, a gente precisava divulgar isso mais, para poder atrair mais tratamento para cá. Eu me lembro quando nós fizemos a captação da Copa do Mundo e veio a França, eu cheguei a falar com o governador na época, que nós não tínhamos aqui um elevador para pessoas que chegassem de avião, que tivessem algum problema, e teria que sair do avião. Aí ele comprou aquela coisa que está lá, uma gambiarra, uma coisa michuruca, entendeu? Incompatível com aquilo que o aeroporto Leite Lopes arrecada para o DAESP, mas enfim, está lá. Então, assim, há necessidade de que a cidade tenha essa situação. E um dos argumentos foi, olha, você já pensou, o jogador da França desce, tem um problema lá, quebra o pé, tem uma torção, como é que ele vai descer naquela escadinha? Um cara que pesa, 100 quilos, atleta, um cara forte, entendeu? Alguém que machuca um torcedor, um jornalista que torceu o pé, o que ele vai falar de Ribeirão? Aí entraram com aquele ambulift lá, que é aquele elevador para a pessoa chegar. Quer dizer, são estruturas que os países estão se preparando. E Ribeirão Preto, como uma cidade que especialista em cirurgia reparadora, para fazer aí seios, bumbum, etc., vem gente do mundo inteiro para fazer plástica aqui em Ribeirão. A gente precisava explorar isso nesses eventos que acontecem de forma regular
nos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que Ribeirão precisaria ter isso lá, um stand mostrando a nossa potencialidade para trazer esse tipo de turista para cá. Porque quando ele vem acompanhado de alguém, um parente ou 2 parentes, que acabam ficando no hotel, consumindo na quitanda, consumindo na gastronomia e ainda deixando o dinheiro no hospital, que nada mais é do que um hotel. A única diferença que tem do hotel é que tem uma sala de cirurgia, porque o resto é tudo igual. É nutrição, é segurança, é lençol, é ar-condicionado, tudo isso é um hotel. Tanto é que hoje quem administra hotel, grande parte são pessoas formadas na hotelaria. Então isso, eu acho de ser muito importante isso, entendeu? A gente tem que explorar esse lado, porque esse cidadão vem para cá, vai ficar aqueles 3, 4 dias. Depois ele vem fazer uma manutenção ou tirar os pontos, ele não precisa mais ficar internado, mas ele vai para o hotel. No hotel ele vai no Pedro II, ele vai no Pinguim, ele vai conhecer ali a Praça 15, ele vai conhecer lá o Palace, vai conhecer o Museu do Café, vai conhecer a nossa história, dar uma esticadinha nas cidades da região, enquanto o cidadão está lá fazendo o seu tratamento médico e tal, sem necessidade de estar hospitalizado. Então, são potenciais que a cidade tem, que a gente precisa explorar. Em conjunto, sim, com a cultura, em conjunto, sim, com as inteligências que a gente tem aqui no segmento. Agora, recurso, como você colocou. Se a cidade não tem dinheiro, vamos buscar recurso fora, vamos buscar recurso do governo do estado. Tem dinheiro para isso, e tem, viu? É um bom projeto, nós sabemos disso, um bom projeto bem feito, a gente consegue trazer recurso do governo do estado e também do governo federal, como o Lages bem disse aí da Aldir Blanc, que deu uma ajudada, sabe, nesse momento de sufoco que a gente está vivendo. Lages, você ia comentar a fala do doutor Disseu? Isso, eu acho, lembrando aí o Chacrinha, né, doutor Disseu? Quem não comunica se estrumbica. Ele já falava isso há 30, 40 anos atrás, né? Então, eu acho que a gente tem que se comunicar, e eu acho que a inovação tecnológica, nesse sentido, cumpre um papel fundamental, né? De divulgar para o mundo o que nós temos de bom para o mundo. Não só para Ribeirão Preto, mas para o mundo. Né? Para as pessoas que vêm nos visitar, para as pessoas que vêm conhecer a nossa cidade, para as pessoas que vêm participar aí dos congressos, da área de saúde, da área do agronegócio, enfim. Né? Temos muita coisa, precisa comunicar isso para o mundo. Agora, precisa também ter uma política pública. Né? Eu acho que é aí que está a participação do poder público, que precisa ficar muito clara. Por exemplo, se teve uma junção de secretarias, por que não teve uma discussão durante um ano antes, né, de como que a cultura poderia, dentro dessa cadeia produtiva, carrear benefícios para o nosso turismo aqui em Ribeirão Preto? Não houve isso. Né? A coisa foi feita simplesmente a toque de caixa e tudo mais. Mas eu queria voltar na questão, Adriana, da iniciativa privada, né? Você bem lembrou que quando o Pedro II foi criado, não foi criado pelo poder público, não foi uma fundação, foi uma iniciativa do nosso setor urbano da economia, não foi nem mais do setor do café, que já estava em decadência da nossa economia. Né? Agora, veja, a gente continua tendo exemplos atuais, que eu gostaria de ressaltar aqui. Né? Você tem, por exemplo, o Palacete 1922, que é o antigo casarão lá do Jorge Lobato, que foi restaurado e está sendo devidamente ocupada pela iniciativa privada. Gente, aquilo ali é uma verdadeira aula de história. Quando você entra lá dentro, senta numa mesa daquela, pede lá uma refeição, almoço e tal, até a deliciosa. O menu é todo criado com o nome de pessoas importantes da cidade. Da cidade, da história da cidade. Até a sobremesa, os diversos pratos de sobremesa que vem ali, cada um tem um nome relacionado com alguma coisa aqui da nossa cidade. Quer dizer, é um bom exemplo da iniciativa privada que tomou a frente, foi lá e fez e está mostrando que é capaz de fazer. Né? Agora, a gente tem os maus exemplos também. Nós temos os casarões aí em ruínas. Né? Eu lembro aqui, por exemplo, do Camilo de Matos, que também já foi adquirido pela iniciativa privada, e estamos esperando ansiosamente aí o projeto de restauro, de ocupação, o que vai virar aquilo ali. Né? Então, veja que você tem os dois lados da questão. E no meio você tem o poder público, que infelizmente não tem um projeto, não tem a liderança. Foi falada essa palavra aqui, não sei por quem, se foi pelo Disseu ou pelo Márcio, né?
eu acho que o poder público tem que ter a liderança do processo. Essa liderança não necessariamente vai significar gasto público em termos de orçamento, de dinheiro, mas a liderança no sentido de chamar, de botar o pessoal junto, que às vezes tem dificuldade de conversar, mas precisa conversar, né? Eu acho que a gente já teve, num passado não muito distante, lideranças que tiveram essa capacidade aqui em Ribeirão Preto, né? E que naquele momento, pelo menos, significaram um impulso, um avanço, né? Que infelizmente acabou se esvaindo. Mas eu acho isso, concordo plenamente aí com o Márcio, com as colocações dele, eu acho que temos muito a ganhar aqui em Ribeirão Preto, né? Se turismo e cultura caminharem juntos. Agora, lembrando que a interface da cultura não é apenas com o turismo. Eu queria lembrar aqui a interface da cultura com a educação, por exemplo, né? Eu acho que na escola, e aí eu vou direto lá na escola, né? Pegando a educação escolar, a educação não é só a escola, mas a educação escolar, a meninada precisa, desde cedo, estar tendo esse contato com o que está sendo feito em termos de cultura, de produção cultural em sua cidade, em sua comunidade, né? E para isso a gente precisava ter urgentemente um projeto de educação patrimonial, que nós não temos, né? Dessa forma, as novas gerações não vão valorizar, não vão dar o devido valor àquilo que já foi construído, àquilo que já foi levantado por gerações anteriores e que está aí até hoje para a gente referenciar e, de certa forma, homenagear também, né? E, nesse sentido, também dá uma boa conexão com a iniciativa privada. Basta só fazer essas amarrações todas que já foram mencionadas aqui. Por exemplo, nós tivemos num tempo histórico em que todas as escolas de Ribeirão Preto passavam pelas fábricas da antiga Refrescos Ipiranga para ver como é que se fazia lá o refrigerante. Entendeu? Então, tem gente que vem de outra cidade, porque lá na cidade dela não tem uma fábrica como essa, e é mágico, é educativo você mostrar o processo, e você vai do processo desde o trabalhador. Imaginar que quando você abre o refrigerante e você faz assim, ó, você vai chegar lá numa máquina onde tem um trabalhador. Você tem muita história para contar, você tem química para poder ensinar, né? Você tem questões políticas para poder educar. Nesse mesmo sentido, dia desses eu ouvi alguém dizer que gente vem de fora para ver como é que funciona uma usina. Então, você tem hoje turismos alternativos àquele turismo que a gente tinha numa outra época. Mas eu vou instigar, doutor Disseu, os dois a falarem sobre o mesmo tema. Quero falar sobre trem, né? A gente sabe que a ferrovia é mágica, a ferrovia no Brasil tem todas as suas incongruências financeiras, econômicas, no campo da história, mas em Ribeirão Preto a gente tem alguns remanescentes dessa história. Lages, não me deixa mentir que a gente tem uma história antes e uma história depois do trem. E, por favor, completa para a gente o que a gente tem de potencial turístico com o trem. Vou fazer esse ping-pong com os dois, começo com Laje agora. Olha, aí você pega os bons exemplos que a gente tem no país, né? Quando eu vou a Minas e faço questão de passar em São João del Rei, eu faço questão de andar 7 quilômetros no trem, na Maria Fumaça, que vai de São João del Rei a Tiradentes, né? Então, se nós temos... E assim, é a principal atração turística para quem vai conhecer Tiradentes. Se você for a Tiradentes não andar de trem, você não foi a Tiradentes, né? Gente, isso serve de exemplo para nós aqui. Se temos remanescentes da antiga ferrovia, da Mogiana, da Paulista aqui em nossa região, por que a gente não pode explorar? Será que esse investimento seja... Não coloco nem a responsabilidade para o poder público, mas será que para a iniciativa privada seria um investimento tão elevado assim? Mas lá, se fosse muito grande a recuperação do trilho, eu podia usar, inclusive, mecanismos que são nossos ribeirão-pretanos, que são o nosso potencial tecnológico. Eu posso fazer um museu tecnológico, que o trem é o grande coqueluche, posso brincar com as partes do trem, com a história do trem, o passeio virtual num trem que é real. Enfim, ela não precisa fechar uma porta, né, imediatamente, sem fazer uma grande profundidade de estudo sobre as possibilidades. E nem precisa fazer também de imediato uma viagem de trem. Eu acho que até antes de chegar lá tem muita coisa para se fazer. Né? Não é à toa que nós temos, né? Não é à toa que nós temos uma Maria Fumaça ali na Praça Francisco Schmidt. Né? Nem sei se já voltou lá do restauro, eu acho que ainda não, né? Está em Campinas, eu acho. Está para lá ainda, né? Pois é, mas veja só, eu acho que você tem toda uma tradição em torno dessa questão do trem
que nos traz conhecimento. E, para mim, conhecimento é ativo econômico, é ativo comercial, enfim. Do conhecimento, você pode trilhar outros caminhos muito importantes para a cultura, para o turismo e para a economia da cidade. Né? Quero só voltar lá, lembrando o Adalberto, que ele falou assim, então tá, onde é que eu posso ir, né, para poder ver todas essas coisas? Suponhamos que volte lá a nossa querida Amália, que era a amada da Vila Tibério, a Maria Fumaça, que estava ao lado do posto de saúde. Eu posso, tecnologicamente, por exemplo, ela não era uma Maria Fumaça de grandes passageiros, ela era uma Maria Fumaça de carga, para poder levar de uma usina para outra o café. Eu posso, tecnologicamente, conhecer toda a história do café se eu sentar ali, né, muito confortavelmente, olhar nas janelas, acesso lá os botõezinhos e a história é contada para mim, com testemunho oral, né, com veracidade, com aroma, com uma pessoa vestida da época. Não precisa ser um grande investimento de malha viária de trem, não é só sobre isso que nós estamos falando. Seria muito legal a gente sair daqui até Brodowski, que a cidade tem uma forte história do trem, e até Batatais, de repente voltar. Mas isso pode ser uma etapa 3, depois de 2 bem-sucedidas, não é isso? Você está muito envolvido com esse assunto, Márcio. Abre aí, fala de novo que eu quero rir também. Eu perguntei quanto tempo nós temos. Falar desse assunto é uma coisa apaixonante, né? E o professor Lages, como sempre, começa com muita propriedade, falando lá de Tiradentes, São João del Rei, que eu já fiz Lages essa viagem algumas vezes. Eu acho que todo mundo, se cavucar aqui, tem um parente que foi maquinista, que trabalhou numa estação, etc. Eu acho assim, uma questão até de respeito, não só a questão da cultura, que o Lages muito bem já falou. Eu acho que é uma questão de respeito. Se você pegar a nossa história, tanto dos imigrantes, no pós-abolição da escravatura, todo mundo veio para Ribeirão, japonês, alemão, italiano, todo mundo acabou vindo para cá através do quê? Através de uma Maria Fumaça, né, lá do final do século passado, e que gente, retrasada, aliás, que gente que tem muito a mostrar do que representou esse segmento no passado como desenvolvimento. Né? Então, eu acho, nós temos aí alguns equipamentos que, infelizmente, estão colocados aí de segundo plano, agora sim, menos mal, que tem uma que está sendo restaurada lá em Campinas pela BPF, tá? E a gente não sabe se ela vai voltar a andar ou se vai ser só de uma exposição estática, mas pouco importa que ela está sendo arrumada, eu acho que isso já é um grande avanço. Essa questão da Maria Fumaça, eu me lembro que uma secretária que nós tivemos, ela fez um esforço danado, ainda foi lá, ainda deu um trato, deu uma cobertura, pintou, arrumou um pouquinho, afastou um pouco as coisas, e deu dentro do limite que podia ser feito, ela fez além. Entendeu? E, infelizmente, o tempo passou, as pessoas não foram cuidando, ela voltou à mesma situação anterior, virando um mictório, área de troca de drogas, de tráfico, de mictório, enfim. Agora foi levada depois de tanta pressão que nós fizemos. Eu acho que nós temos a obrigação de respeitar a nossa história. E a história ferroviária da nossa cidade, ela é muito rica e tem legados extraordinários. E isso precisa ser preservado. Entendeu? Para você ter uma ideia, no Brasil, atualmente, mais de 3,5 milhões de pessoas participaram ou viajaram de trens turísticos. Não é de trens normais, não. Trens turísticos. Esse, como o Lages comentou, que fica lá em São João del Rei. O outro lá em Morretes, em Curitiba, que vai lá para Morretes, tá? Que é administrado por um grande amigo. E agora a cidade de Itu e Salto inaugurou no final do ano passado o trem republicano, quer dizer, com todas as características, exatamente como você colocou, Adriana, as pessoas vestidas a caráter, mostrando um pouquinho da história, e a região ali é rica, porque a República praticamente nasceu ali, então por isso que eles deram o nome de trem republicano, e está fazendo fila para poder visitar esses lugares, sabe? Eu acho que isso seria um ícone, um outro ícone, para poder visitar a Ribeirão. Então, por exemplo, se nós falamos de Barcelona, então você tem lá o teatro, você tem lá que é um lugar maravilhoso, que a gente sempre fala de Barcelona, que é aquela galeria lá, que é fantástica,
e além do que os museus, os teatros, as igrejas. Quer dizer, isso se constitui um patrimônio riquíssimo que as pessoas que enxergaram isso preservam. Entendeu? Então, São João del Rei preserva. Que ponto que nós estamos? Ribeirão Preto precisa preservar o Museu do Café? Sabe, que tristeza é você convencer um gestor público que aquilo tem que ser preservado. Isso tinha que ser automático. Não precisava gastar latim para poder convencer de que isso é importante para o município. Além desse, nós teríamos outros pontos, que seria aí a Maré Fumaça, o Barracão, sabe, a outra Maré Fumaça e outros equipamentos ferroviários que estão aqui e que nós não dependemos de nada. É claro que parte deles pertence à União. E aí tem um processo em andamento, tem toda uma... Aí é outro detalhe. Tá? Não vem ao caso aqui, porque é por isso que eu perguntei quanto tempo nós teríamos. Então, assim, são coisas maravilhosas, gente, que o mundo inteiro busca. E a gente às vezes ignora. Está do nosso lado e a gente não dá a importância que deveria. Entendeu? Isso é lamentável. Mas eu sou otimista. A gente vai lutar. E agora com essa união com a cultura, eu tenho certeza que acho que a gente vai sair mais forte nesse perrengue aí. Bem, potencial a gente já concluiu aqui que tem. Doutor Disseu, eu preciso pedir perdão. Como eu falei muito hoje, né? Acho que eu me animei aqui, dois grandes profissionais das áreas que eu gosto muito, que é cultura e turismo. Acabei até extrapolando, mas foi culpa do Adalberto. O Adalberto mandou aquela pergunta instigando para a gente dar resposta do que fazer, e eu estou aqui, ó, borbulhando meu cérebro, estou pensando em mais. Ó, se a gente pensar, doutor Disseu, nós fomos conhecidos no passado como o Petit Paris. Ou seja, a gente tinha um aspecto arquitetônico, quando a gente pensava ali no centrinho da cidade, muito parecido com essa pequena Paris. Nós já tivemos, em termos de moradores, uma porcentagem maior de falantes da língua italiana do que falantes da língua portuguesa. Chegamos a ter jornal todinho publicado em língua italiana. Então, a gente tem muito disso. Nós temos os árabes, assim como todo mundo, tem, mas nós somos muito exacerbados, né, Lages, em termos de imigração. A gente teria uma história da imigração japonesa para contar, com as 4, 5 instituições japonesas que tem na cidade, sendo apoiadas, né, sendo mimadas para continuar produzindo, né, porque elas têm potencial de fazer isso sozinha, mas preciso que acenda a luz. Então, potencial, de fato, a gente tem muito, viu, doutor Disseu? Eu não tenho dúvida, né? Nos exemplos que foram citados, né, Lages, vou acrescentar aí a Casa da Memória Italiana. Você vê que coisa bonita, que ponto interessantíssimo para visitas e que está viva, né? Que está começando uma promoção agora, vou fazer propaganda aqui, né? Tem uma promoção que começa agora aqui no final de semana, uma promoção gastronômica, né? Você adquire, você come comida italiana e ainda reverte parte disso para manutenção lá do museu. Então, é possível, sim, você vê. E a iniciativa privada, mais uma vez, demonstrando que... E o próprio Instituto SEB, né, doutor Disseu? O Instituto SEB mantendo uma história importante de Ribeirão Preto, né, que nos remete ao Teatro Pedro II, já que as duas coisas estão ligadas, né? Foi daqui do Instituto SEB, né, que surgiu a ideia depois lá do Teatro Pedro II, né? Quer dizer, da fábrica onde está o Instituto SEB hoje. Então, acho que a lição que vocês todos nos deram é o seguinte: nós temos potencial, nós temos capacidade, nós temos uma riqueza cultural e turística a ser explorada, né? Quando você fala que numa região quente como a nossa temos 2 vinícolas, eu conheço 2, não sei se temos mais, né? Os mestres cervejeiros que estão aí às dezenas, né? Na cidade, né? Então, nós temos muita coisa a explorar. O que nós estamos precisando é de um projeto e encontrar a liderança que vá unir a todos nós na busca da construção desse melhor futuro, tanto para a cultura quanto para o turismo. Vou aproveitar uma frase que o Márcio disse, vou só fazer uma colocação. Juntamos 2 primos ou 2 irmãos pobres, agora os 2 vão ter mais força para gritar. Quem sabe assim a gente consegue unir a nossa voz e pedirmos mais, falarmos mais alto, a sociedade estando junto, para que tenhamos melhorias para ambos. 20h26, a gente só tem aqui tempo para uma rodada final de despedidas. Lages, com a palavra a você, só para a gente poder concluir. Obrigada pelo aceite de estar aqui conosco, numa conversa que eu tenho a impressão que começou, mas não acabou.
Com certeza. Foi uma conversa muito agradável, né? Muito interessante. Multiplataforma, Tati dá essa oportunidade para a gente, né? Eu acho que tem que reconhecer essas coisas, né? O espaço, o momento, a oportunidade, né? E eu acho que foi de alto nível a nossa conversa aqui, né? A gente apontou caminhos, não ficamos só no chororô, não ficamos só na crítica, mas também na proposição, apontando caminhos, horizontes aí para esse projeto que a nossa cidade tanto merece, tanto precisa, né? Que é um projeto de cultura e de turismo, né? Eu só tenho a agradecer muito, viu, Adriana, Dirceu, agradecer também a parceria aí do nosso amigo Márcio Santiago, né? E sempre à disposição aí para contribuir. Como você falou, Adriana, a conversa começou, mas não terminou. Então, com certeza, a gente já fica na expectativa de estar aí de novo, né? Seguindo essa conversa. Eu acho que sim. Márcio, obrigada pela sua participação. Importante esse tema hoje, a gente entender um pouquinho o potencial do turismo em Ribeirão Preto. Você trouxe aí algumas contribuições que foram bastante amplas, né, para, de fato, permitir melhor compreensão por parte de todos. Obrigada pela sua participação. Diana, eu vou ser bastante breve, mas eu vou contar uma pequena historinha da França em Ribeirão. Já que você falou no Petit Paris, a França ficou em Ribeirão porque a hora que eles desceram aqui, eu fui pegar eles no aeroporto e levei eles no Pinguim. E eles saíram lá trocando as pernas já, e eu fui levar, trançando as pernas, eu fui levar eles no Pedro II. Falou, isso aqui é arquitetura francesa. O cara falou para mim, nós vamos ficar em Ribeirão, pode fechar. Então isso é história, gente. Depois, uma outra hora, eu conto dos detalhes, como é que foi o bastidor disso. Eles ficaram em Ribeirão por conta da arquitetura lá do Quarteirão Paulista. Muito obrigado, um abraço. E se não fosse tudo isso, a gente já teve momentos áureos do nosso esporte, né? Nós tivemos esportistas importantes no cenário nacional, internacional. Quer dizer, daria também para a gente pensar nisso. O esporte é um produto saudável, uma política de apoio ao esporte, trazer aí basquete, vôlei, né? Lembra que a gente recebeu aqui o sul-americano de vôlei na Cava do Bosque, né? Quando vieram todas as seleções sul-americanas para poder fazer isso. Isso foi hotel, isso foi restaurante, isso foi traslado, né? Isso foi consumo nas lojas. Não necessariamente a cidade paradinha vai receber o turista, mas a gente precisa fazer a festa para poder convidar o turista para vir consumir na nossa cidade e aumentar os nossos postos de trabalho, que é isso, na verdade, que é mais importante sobre o ponto de vista do poder público, né? Aumentar a força da cidade para que ela crie força de trabalho, as pessoas ficam empregadas e tenham condições aí da sua autossubsistência, sem precisar tanto da ajuda do próprio governo. Doutor Dirceu, obrigada pela participação. 20h29, hora de terminar mesmo. E eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Aprendi muito, foi muito bom, muito agradável. Muito obrigado, Lars, muito obrigado, Márcio, Adriano, um grande abraço. A gente se despede aqui agora do nosso programa de hoje, mas segunda-feira a Chainzai está de volta. A gente vai fazer novas rodadas de entrevistas sobre vários temas, mas sempre com muita certeza, colocando o Ribeirão Preto em evidência, porque esse é o objetivo de todos nós. Nós estamos do lado de cá, você que está do lado daí, a prefeitura que está do lado de lá, os empresários do outro lado. Quem mora em Ribeirão Preto só pode querer o melhor da cidade. Por isso é que vale a pena a gente falar sobre temas que se relacionam tão diretamente com o jeito de fazer a cidade funcionar, a cidade ficar dinâmica, positiva, para que todo mundo fique bem e melhor. Bom final de semana para você, até segunda-feira. Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não resistem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O São Francisco deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida.